Olá, meus queridos, espero que estejam todos bem. Aqui o professor Anderson Duarte, professor de Filosofia e Sociologia do Colégio Farias Brito, e hoje vamos continuar aí a nossa preparação para a segunda fase do vestibular da Unicamp. Vamos resolver algumas questões de Sociologia, né? E aí chegar à nossa aprovação, certo? Vamos lá iniciar e na nossa primeira questão de Sociologia, beleza? Galera, acompanhe aqui comigo, tá? Primeira questão. Texto 1. O positivismo representa amplo movimento de pensamento que dominou grande parte da cultura europeia. No período de 1840 até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, nesse contexto a Europa consumou sua transformação industrial. E os efeitos dessa revolução sobre a vida social foram maciços. O emprego das descobertas científicas transformou todo o modo de produção. Em poucas palavras, a Revolução Industrial mudou radicalmente o modo de vida na Europa. E os entusiasmos se cristalizaram em torno da ideia de progresso humano e social irrefreável, já que agora em diante possuíam instrumentos para a solução de todos os problemas. A ciência, pelos positivistas, apresentava-se como garantia absoluta do destino progressista da humanidade. Giovanni Reale e Dario Antiseri, no livro História da Filosofia. Tá? Percebam aí que esse texto, ele está, por assim dizer, né, fazendo um elogio ao positivismo, né, mostrando como o positivismo e o pensamento positivista, né, ele trouxe inúmeras transformações para a Europa, modificando as estruturas sociais, modificando o cotidiano, né, das pessoas, né, e colocando a ciência como a grande salvadora, né, colocando a ciência como a solução de todos os problemas, tá certo? A garantia absoluta do progresso humano, certo? Então, o positivismo vai colocar, né, o conhecimento científico como a base, né, universal, certo? Para alcançar o progresso da humanidade, tá bom? Vamos ao texto 2. O progresso não é nem necessário e nem contínuo. A humanidade em progresso nunca se assemelha a uma pessoa que sobe uma escada, acrescentando para cada um de seus movimentos um novo degrau a todos aqueles já anteriormente conquistados. Nenhuma fração da humanidade dispõe de fórmulas aplicáveis ao conjunto. Uma humanidade confundida num gênero de vida único é inconcebível, pois seria uma humanidade petrificada. Levi-Strauss, no seu livro A Noção de Estrutura em Etnologia, tá certo? Levi-Strauss, filósofo, né? Antropólogo. O que aqui o Strauss está nos dizendo aqui, pessoal? Que ele está fazendo uma crítica direto a esse progresso científico, né, perpetrado aí pelo positivismo, em que vai tomar todos os indivíduos, todas as sociedades, todos os modos de organização como iguais, como homogêneos, né? E vai trabalhar a ideia de que o pensamento positivista ele deve se espalhar, né, por todas as sociedades, né, de modo universal e, de certo modo, homogeneizando a sociedade, né, padronizando os indivíduos e tomando os indivíduos como únicos, né? E o Strauss ele está dizendo, não, peraí, não é bem assim. Essa ideia de progresso que vai tomar os indivíduos de forma homogênea, essa ideia de progresso que vai tomar a história, né, e a sociedade como uma escada, né, onde os degraus precisam ser subidos a todo momento, e aí os que vão ficando para trás estão atrasados, né, e há sempre o superior, né, civilizatoriamente falando, isso é problemático, tá? Então, como o próprio Levi-Strauss diz, né, é inconcebível aqui, né, pensar o gênero da vida como um único, né? Isso é extremamente problemático, certo? Pensar que o
gênero da vida como único, como homogêneo, tá bom? Beleza? Vamos aqui para os nossos enunciados. Item A. Considerando o texto 1, explique o que significa eurocentrismo e por que o conceito de progresso pressuposto pelo positivismo é eurocêntrico. Veja, pessoal, esse item ele vai ancorar sua análise no texto 1 e a gente não pode fugir disso, tá bom? No texto 1, a partir do texto 1, que seria eurocentrismo, vocês devem aqui percorrer um caminho, né, que vai definir o eurocentrismo, certo? Como sendo ali um etnocentrismo europeu. Isto é, vai colocar a Europa como o centro das atenções, colocar a Europa como centro da civilização, colocar a Europa como centro do desenvolvimento, certo? Anulando todas as outras formas de vida, certo? Então, aqui é interessante que vocês percorram sempre o caminho de, além de definir, também trazer aqui um teor crítico, uma reflexão crítica acerca dessas perspectivas que, de certa forma, anulam outras culturas, né, outros modos de vida, tá bom? E por que que o progresso pressuposto pelo positivismo ele é eurocêntrico, né? Porque ele é um progresso que vai tomar e ter como base a ciência, sem levar em consideração outras formas de conhecimento, né, tradicionais, né, conhecimentos ancestrais, e além do que, é um progresso que vai ter como base as ideias e os acontecimentos da Europa, pegando esses elementos e levando para o mundo, tá? Como se eles fossem ali os grandes produtores de modo de vida, né, corretos, tá bom? Então esse daqui é um caminho a se percorrer, definindo o eurocentrismo, definindo o positivismo como eurocêntrico e também tecendo aqui as críticas, tá bom? Vamos ver aqui a nossa resposta para esse item A. Galera, acompanhem comigo. Eurocentrismo corresponde a um etnocentrismo europeu, ou seja, a forma de considerar o mundo tendo como princípio a ideia de que a Europa corresponde ao ápice do desenvolvimento. Então, aqui você já deixa bem claro que o enunciado nos pede, que é a definição de eurocentrismo. Tá bom? Logo após, né, o positivismo é eurocêntrico na medida em que se desenvolve uma teoria do desenvolvimento humano baseado nas transformações que a própria Europa estava sofrendo. Então, o positivismo ele vai ser eurocêntrico exatamente nesse sentido de tomar como ponto de partida da cultura e da vida humana a Europa, certo? Sem levar em consideração as outras formas de conhecimento, as outras formas de modo de vida. Beleza, galera? Então é importante deixar claro aqui na nossa resposta, né, o que o enunciado está pedindo, bom? Beleza? Então, o caminho a traçar, claro, no que diz respeito ao eurocentrismo, certo? No que diz respeito ao etnocentrismo, é exatamente sempre ir percorrendo aqui, né, um trajeto de âmbito crítico, de âmbito questionador, e coloque em xeque a ideia de eurocentrismo e de etnocentrismo. Bom, claro, certo? Nunca defendendo essas ideias, tá bom? Vamos aqui para o nosso item B. Porque o método empregado pelo autor do texto 2 é considerado relativista? Como a sua concepção de progresso se opõe ao conceito de progresso positivista? O item B aqui vai nos trazer a ideia, né, o conceito de relativismo cultural. E vai ser considerado relativista no sentido de reconhecer outros modos de vida, né, de reconhecer outras culturas, de não entender a vida humana, não entender a cultura como algo único, certo? Isso é, como o próprio autor diz, inconcebível, tá?
Então, é entender as outras culturas como diferentes, mas, né, com reconhecimento. Esse é o relativismo cultural, certo? Reconhecer as outras culturas, os outros modos de vida e não negá-los, tá bom? Então, ao trabalhar com esse termo de relativismo, galera, vocês sempre devem ir por essa perspectiva do reconhecimento, certo? De outras formas de vida, de outros modos de organização, de outras culturas, tá? Sempre na perspectiva do reconhecimento, do respeito e do crescimento com o diferente, tá? Mas nunca na perspectiva aqui de apoio ao etnocentrismo, tá bom? Beleza? Vamos aqui à nossa resposta para esse item B. Acompanhe aqui comigo, tá? O relativismo corresponde à atitude de considerar a sua cultura como sendo uma cultura entre outras, e não como superior às demais, exatamente como pensa, né, Levi-Strauss, bom, como Levi-Strauss propõe, certo? Então, nessa perspectiva do relativismo, galera, é entender a cultura como sendo uma outra, como sendo diferente, mas com a possibilidade do convívio e do crescimento com o diferente, do reconhecimento com o diferente, tá? E não como uma cultura superior à outra, como pensa, por exemplo, o etnocentrismo, certo? E como parte aí também o positivismo, tá certo? Isso se opõe ao positivismo porque se abstém de criar uma escala evolutiva das culturas, na medida em que qualquer critério de julgamento cultural será sempre, de alguma forma, etnocêntrico, ou seja, né, ele vai se opor à ideia do positivismo no sentido de pensar a cultura não numa escala de evolução onde eu vou ter que sempre buscando progresso, e aquilo que ficou para trás deve ser eliminado ou não reconhecido. Então, ele propõe um outro modo, um outro olhar sobre a cultura, que não seja um olhar, né, de progresso, de superioridade, né, de deixar para trás o diferente, tá certo? Porque isso seria etnocêntrico, tá bom, galera? Então, é importante a gente sempre seguir esse caminho, né, de passar, né, críticas ao eurocentrismo, ao etnocentrismo, tá? E entender essa perspectiva do relativismo cultural dentro da antropologia como um ponto importante que deve ser levado em consideração, tá certo? Beleza? Vamos aqui para a nossa questão 2, galera. E finalizamos. E vamos para a nossa questão 2. Vamos lá. Com o desenvolvimento industrial, o proletariado não cresce unicamente em número. Concentra-se em massas cada vez maiores. Fortalece-se e toma consciência disso. A partir daí, os trabalhadores começam a formar sindicatos contra os burgueses, atuando em conjunto na defesa dos salários. De todas as classes que hoje se defrontam com a burguesia, apenas o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. Todos os movimentos históricos precedentes foram movimentos minoritários ou em proveito de minorias. O movimento proletário é um movimento consciente e independente da imensa maioria, em proveito da imensa maioria. Proletários de todos os países univos. Marx e Engels no Manifesto Comunista. Marx e Engels aqui está defendendo, né, a ideia de organização política, a ideia de coletividade, a ideia que os trabalhadores, proletariados, ao se organizarem, né, em sindicatos, tá, em outros modos de organização política também, eles vão ganhando força, vão ganhando consciência política e podem assim desenvolver um processo revolucionário, tá certo? Então Marx está defendendo aqui a ideia de uma organização coletiva dos trabalhadores como força para transformação, beleza? Vamos para o nosso texto 2.
só pelo fato de pertencer a uma multidão, o homem desce vários graus na escala da civilização. Olha só, pessoal, nas duas primeiras linhas a gente já repara uma diferença aqui enorme em relação ao texto, né, do Manifesto Comunista. Isolado seria talvez um indivíduo culto. Em multidão é um ser instintivo. Olha só, né? Enquanto lá no texto 1 Marx diz que é exatamente no âmbito coletivo, na organização coletiva, que o trabalhador vai encontrar a consciência política e vai poder iniciar e organizar o processo revolucionário, a força está no âmbito coletivo. O texto 2 ele já inicia nos dizendo o oposto, que o indivíduo em multidão, né, ele vai ser um bárbaro. Olha só, então Marx diz: o indivíduo em multidão ele será revolucionário, o indivíduo em multidão será um bárbaro, segundo Le Bon, tá? Possui espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo e o heroísmo dos seres primitivos, e a ele se assemelha ainda pela facilidade com que se deixa impressionar pelas palavras e pelas imagens e se deixa arrastar a atos contrários aos seus interesses mais elementares. O indivíduo em multidão é um grão de areia no meio de outros grãos que o vento arrasta a seu bel prazer. Então, aqui no texto 2, no livro Psicologia das Multidões, né, o autor vai nos dizer que o indivíduo, quando está no âmbito coletivo, na multidão, o indivíduo ele vai ser só mais um, arrastado, né, para onde a multidão for. Sendo assim, o indivíduo perderia a sua subjetividade, perderia a sua autonomia, certo? Então, se no texto 1 Marx apresenta a possibilidade de autonomia dentro do âmbito coletivo, dentro do âmbito da multidão, por assim dizer, no texto 2 nós temos o oposto. É exatamente nessa multidão que o indivíduo perde sua subjetividade, ele se torna massa, se torna um todo onde nem se reconhece naquele. Bom, então temos duas perspectivas políticas, né, e sociais paradoxais no texto 1. Ok? Vamos lá. Questão. Descreva duas diferenças entre os dois textos quanto às suas concepções sobre o papel das multidões na história. Olha só, galera, atentem para esse enunciado, certo? Ele vai pedir para que a gente faça uma relação entre os dois textos, tá? Mostrando duas diferenças, né, sobre o papel das multidões. Bom, então a gente precisa ser claro, a gente precisa deixar bem evidente o que cada texto está trabalhando e quais são, né, as diferenças, tá bom? Vamos acompanhar aqui, certo? A nossa resposta para essa questão. Os textos apresentam concepções antagônicas no que diz respeito à relação entre indivíduo e sociedade. Isto é, os dois textos eles apresentam, né, diferenças aqui abissais, né, sobre a relação entre o sujeito e a sociedade, tá? E aí, ó, você pontua, né, de forma clara que os dois textos apresentam concepções distintas, né, apresentam concepções diferentes, e logo após você vai trabalhar com o que cada texto diz, de forma bem organizada, de forma bem clara, bem evidente. Estou batendo nessa tecla, tá? Porque o texto ele não pode ser obscuro, não pode esconder a resposta dentro dele, tá? O texto ele tem que ser claro e organizado. Bom, então vamos lá. No primeiro texto, né, para Marx, a plena existência do indivíduo somente se dá quando ele está inserido dentro da coletividade, ou seja, dentro de sua classe social que ele age politicamente. Então, nesse sentido, nós temos aqui no primeiro texto para o Marx uma perspectiva positiva da multidão. Galera? Onde
o Marx vai dizer que o indivíduo ele vai se formar na multidão, ele vai se formar no âmbito coletivo. Tá? Então, nós temos que traçar um caminho aqui para Marx, um caminho do âmbito positivo da coletividade. Ok? Tranquilo? É na coletividade que o indivíduo vai encontrar a sua subjetividade, vai encontrar sentido da existência e vai poder organizar o processo revolucionário. Já no segundo texto, né, e aí olha só como está ficando claro, né? A questão me pediu as diferenças, né? Então olha só como nós estamos deixando claro aqui. Já no segundo texto, o autor, né, enxerga que os indivíduos em coletividade perdem o seu caráter subjetivo, agindo somente instintivamente, né? Ou seja, no texto 2, o autor nos diz que na multidão o indivíduo perde a sua subjetividade, né? Ele vai agir de forma instintiva, ele vai ser ali um bárbaro, né? Um animal primitivo, né? Beleza? E agora nós vamos, para a nossa outra diferença. Além disso, vale pensar, considerar, né? A ideologia que está embutida em cada um dos pensamentos. Ou seja, as ideias que estão contidas em cada um dos textos, tá? Enquanto a primeira, né, a primeira ideologia, ela é mais coletivista, né? A ideologia do primeiro texto, ela é mais de âmbito coletivo, né, com Marx. A segunda é individualista. Beleza? Então percebam, galera, como a nossa resposta, ela tem que ser clara, objetiva, certo? E ela tem que responder a tudo que o enunciado quer, de forma fiel, beleza? Ok? Vamos voltar aqui para o nosso TD. Ok. Gente, escolhi aqui a questão 4, a gente fazer uma questão muito interessante, uma temática muito pertinente, que é a indústria cultural. Bom, vamos lá. Texto 1. As mercadorias da indústria cultural se orientam segundo o princípio de sua comercialização e não segundo seu próprio conteúdo. Certo? Toda a prática da indústria cultural transfere, sem mais, a motivação do lucro às criações espirituais. A partir do momento em que essas mercadorias asseguram a vida de seus produtores no mercado, elas já estão contaminadas por essa motivação. A indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de julgar e decidir conscientemente. Mas estes constituem, contudo, a condição prévia de uma sociedade democrática, que não se poderia salvaguardar e desabrochar senão através de homens não tutelados. Texto interessante, né? Theodor Adorno, a indústria cultural, né? Adorno está nos dizendo aqui, pessoal, nesse texto, tá, que as mercadorias, né, da indústria cultural, elas vão apenas se orientar pelo lucro, pelo consumo, né, e não pelo seu conteúdo de fato. Tá? Então, a indústria cultural, ela faz com que tudo se transforme em mercadoria, voltado para o lucro, para o consumo. E o seu conteúdo, que poderia ser crítico, questionador, ele passa a ser um conteúdo que vai adaptar, alienar, conformar o indivíduo, beleza? É nesse sentido que a indústria cultural, através de jornais, revistas, através de filmes, através das propagandas, né? Através dos livros, essa indústria ela vai fazer com que a autonomia, o pensamento crítico, o pensamento questionador do indivíduo, ele vá se esvaindo e o indivíduo se torne conformado socialmente. É nesse sentido que a indústria cultural tem um poder muito grande
de consolidação do sistema capitalista, no sentido que torna os indivíduos anestesiados socialmente, beleza? E essa é a crítica fundamental de Adorno, sobre a indústria cultural, beleza? Vamos ao texto 2, galera. A fabricação de livros tornou-se um fato industrial, né? Submetido a todas as regras da produção e do consumo. Daí, uma série de fenômenos negativos, como o consumo provocado artificialmente, mas a indústria editorial distingue-se das demais porque nela se acham inseridos homens de cultura, para os quais a finalidade primeira não é a produção de um livro para vender, mas sim a produção de valores culturais. Isso significa que, ao lado de produtores de objetos de consumo cultural, agem produtores de cultura, que aceitam a indústria cultural para fins que a ultrapassam. Humberto Eco, Apolíticos e Integrados. Certo? Galera, vamos aqui para o nosso enunciado. Em qual dos dois textos é apontado o caráter antidemocrático da indústria cultural? Explique o significado da expressão homens não tutelados, certo? Galera, ficou aqui muito evidente, né, que o texto 1, do Theodor Adorno é o texto que apresenta o caráter antidemocrático da indústria cultural, bom? No sentido de que quando a indústria cultural controla os bens com fins apenas mercadológicos, consumo, ela toma ali a liberdade do indivíduo de poder escolher. E ao tirar a autonomia e o pensamento crítico, ela vai produzindo indivíduos padronizados, mecanizados, indivíduos sem autonomia, indivíduos que não possuem uma liberdade concreta, indivíduos que acabam se deixando levar pelas produções culturais, tá bom? Beleza? Então, o texto 1 é que apresenta o caráter antidemocrático da indústria cultural. E a perspectiva aqui dos homens não tutelados, ao voltarmos aqui no texto do Theodor Adorno, percebemos que ele vai dizer que a salvação para essa indústria, a salvação para a gente sair dessa indústria cultural seria exatamente a produção de homens não tutelados, ou seja, de homens que não se deixam levar pela indústria cultural. Nesse sentido, aqueles que podem julgar e decidir conscientemente, Adorno diz bem aqui, tá certo? Então, o caminho a se percorrer aqui, galera, é primeiro, mostrar que a indústria cultural ela tem um caráter antidemocrático. Então, isso é muito importante. Se essa temática cair na prova de vocês, é interessante que vocês percebam essa perspectiva de alienação, de conformação, de adaptação e de caráter antidemocrático da indústria cultural, certo? Sempre tecendo críticas, certo, a esse modo de produção industrial da cultura, tá certo? E a ideia, uma possibilidade de escape seria exatamente a produção desses indivíduos não tutelados, que depois, Kant vai falar sobre os indivíduos esclarecidos, o que é o esclarecimento, aquele que anda com as suas próprias pernas, e pensa a sua própria cabeça, Então, esses indivíduos não tutelados seriam, para o Adorno, os indivíduos que não se deixam submeter à lógica mercadológica, certo, do capitalismo. Os indivíduos que conseguem ter pensamento próprio, conseguem ter autonomia, tá bom? Vamos aqui para a nossa questão, para a nossa resposta, tá bom? O caráter antidemocrático da indústria cultural é apontado no texto 1 de Theodor Adorno. Olha só, galera. Claro, objetivo, certo? E trazendo exatamente o que a questão quer saber. O caráter antidemocrático da indústria cultural é apontado no texto 1 de Theodor Adorno. Adorno afirma que a indústria cultural impede a formação de indivíduos autônomos, independentes e capazes de julgar e decidir conscientemente. Isto é,
tira a liberdade, tira a autonomia, tira a reflexão crítica, logo, isso vai ter um caráter antidemocrático, tranquilo? E o que seriam esses homens não tutelados, né? Por sua vez, homens não tutelados são aqueles indivíduos esclarecidos, autônomos, capazes de pensar por si mesmos e não se submetem à ideologia e à indústria cultural. Beleza? Tranquilo, gente? Percebam aí como a resposta ficou clara, objetiva e foi fiel ao que o enunciado pediu, certo? Vamos lá para o nosso item B. Por que a expansão artificial do consumo? Aqui no item A, ok. Por que a expansão artificial do consumo pode ser considerada um fenômeno negativo? Explique a relação entre indústria cultural e sociedade segundo o texto 2. Ou seja, olha só, o nosso item B, ele já vai ancorar aqui sua análise no texto 2, certo? O texto do Humberto Eco, ok? Vamos ver aqui nossa questão para esse item B, tá bom? Olha só, gente. A expansão artificial do consumo pode ser considerada negativa porque faz com que os humanos estejam submetidos a uma lógica capitalista, em que não se percebe o valor das coisas, tudo passa a ser objeto de consumo e posteriormente de descarte, tá? Então atentem, ó, essa expansão artificial do consumo vai fazendo com que nós, indivíduos, estejamos sempre submetidos a essa lógica do consumo, essa lógica capitalista. E a gente não consegue perceber o valor das coisas. Porque as coisas estão sempre mudando, e a gente está sempre sendo bombardeado por novas e novas e novas coisas produzidas por esta sociedade. Tá? Então, o nosso foco vai ser consumir mais e mais e mais, descartar sem conseguir aproveitar o conteúdo, a essência desses objetos, tá bom? Então, é nesse sentido que a expansão artificial do consumo deve ser tratada aqui no seu âmbito negativo, tá certo? E atentem, essa produção cultural que vem da indústria cultural, ela deve ser sempre vista aqui no âmbito negativo, tá? No âmbito onde ela vai conformar o indivíduo e ela vai tirar a capacidade crítica do indivíduo, certo? No texto 2, a indústria cultural aparece como mercado de bens culturais e submete a arte à lógica mercadológica. No entanto, essa indústria também apresenta a contradição de permitir a existência de produtores de cultura, que somente aceitam essa indústria como forma estratégica de divulgação de seu trabalho, sem alimentar qualquer desejo de produzir materiais massificados e de pouco valor, né? Então, assim, no texto 2, galera, vai haver essa perspectiva da indústria cultural que vai submeter a arte, a produção artística, a uma lógica mercadológica, fazendo com que aquela produção artística ela seja apenas um objeto, uma mercadoria, tá bom? Porém, ela também vai ter outra perspectiva, mostrando ali uma contradição, que é o quê? A existência de produtores de cultura, né? Eles vão ter esse espaço dentro da indústria cultural, tá certo? Eles aceitam isso, né, como uma forma de estratégia para divulgar o seu trabalho. Contudo, né, eles não querem alimentar esse desejo, né, de materiais massificados. Tranquilo? Beleza? Então, aqui encerramos o nosso ponto. Tranquilo, tranquilo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, certo? Vamos encerrando por aqui. Bom? Desejo a vocês uma excelente prova. Vocês já estão extremamente preparados, certo? E é isso. Até uma próxima, tá, galera? Valeu!